Então, foi gerado lá um espaço dentro da escada de segurança e ela quer saber se ela pode fechar esse espaço dentro da escada pressurizada, fechar esse espaço com gesso acartonado. Então, vamos lá. Vamos tentar destrinchar aí algumas perguntas que os alunos têm feito e alguns alunos antigos, alguns alunos novos e algumas questões que têm sido apresentadas aí via e-mail para a gente, para a nossa empresa, ou de alguns clientes, ou de alguns parceiros. Então, vamos lá. Eu separei alguns cases aqui. Um questionamento interessante que foi apresentado está relacionado com afastamento, no caso pressurização de escadas, está relacionado com afastamento da veneziana de captação de ar. Conforme essa imagem aqui, existem alguns critérios de afastamento horizontal, 2,5 ou 5 metros, horizontalmente medidos, em relação à veneziana. E o que são essas medidas, né? Então, a tomada de ar é essencial para o suprimento de ar usado na pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça. Então, é um conceito básico que todo mundo deve saber, principalmente quem trabalha com pressurização de escadas. Medidas para minimizar a influência dos ventos também, isso deve ser pensado, que possam prejudicar aí a captação de ar ou levar fumaça para essa veneziana. Então, as seguintes medidas ou as seguintes distâncias devem ser adotadas em relação à proximidade da tomada de ar de pressurização de escadas. Então, isso aqui está relacionado com a instrução técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? O item 432, esse item 432. Então, ele fala aqui, 2,5 das aberturas nas laterais e à frente medidos horizontalmente. Então, ele fala 2,5 metros medidos horizontalmente. Então, aberturas podem existir desde que estejam afastados 2,5 metros horizontalmente, os dois lados da veneziana de captação de ar. Veneziana de captação de ar. Quando a tomada de ar for feita abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá ser de 5 metros. Então, a legislação do Corpo de Bombeiros estabelece que se tiver uma captação abaixo aqui da tomada de ar, aliás, no nível de descarga da edificação, ou seja, se essa veneziana estiver abaixo do nível de descarga da edificação, esse afastamento sempre deverá ser de 5 metros. 2 metros das aberturas acima da tomada de ar. Então, qualquer abertura acima de 2 metros aqui, nesse caso, né? Nesse caso aqui, 2 metros, é o mínimo de afastamento vertical que você pode ter de alguma abertura. Então, nós estamos falando o quê? Nós estamos afastando os riscos da veneziana de captação de ar. Esse é um critério extremamente importante. Além de você diminuir o risco de captação de fumaça, se você tiver aberturas no entorno dessa veneziana, você tem que ter a garantia desses afastamentos. Então, para cima, você pode ter abertura, desde que esteja 2 metros acima da veneziana. Para as laterais, 2,5 ou 5 metros. No caso aqui, ele trata de que 5 metros são aceitáveis quando a tomada de ar for abaixo do nível do piso de descarga da edificação. E 2,5 das aberturas laterais medidos horizontalmente. Ou seja, sempre pode ser 2,5 e 5 se houver alguma, se essa veneziana estiver no nível abaixo do piso de descarga da edificação. Tá? Algumas considerações. Isso foi a resposta, né, que eu apresentei para os alunos. A distância de 5 metros da ABNT 14880, é a norma que trata de pressurização de escadas, apontado na imagem em cima e extraído do texto, somente são válidos quando a veneziana de captação de ar estiver abaixo do nível de descarga. Esses 5 metros aqui. Tá? Piso de abandono da edificação. Né?
Desta forma, não havendo referência de afastamento maior ou menor da veneziana de captação de ar, dependendo da abertura estar relacionado com áreas frias ou não, sanitários, vestiários e rotas de fuga. Então, qual que é a diferença na realidade? A BNT NBR 14880, no item 622, o tal conceito de afastamento 2,5 e 5, ou seja, existem dois conceitos, 2,5 e 5, de aberturas medidas, afastamento medido horizontalmente. Eles são aceitos quando você, o 2,5 ele é aceito quando você tem áreas frias. Quando você tem afastamentos horizontais aqui, ó, áreas frias. Então você tem dois conceitos aqui aplicados na NBR. Então você pode ter afastamento horizontal, e você tem uma abertura afastado da veneziana de 2,5 na mesma linha da veneziana, ou seja, medido horizontalmente, desde que esse afastamento tenha aberturas que sejam de áreas frias, então banheiros, rota de fuga, corredores de rota de fuga, tal. Então, sanitários. Então, se forem esses riscos, você pode ter um afastamento horizontal de 2,5. Tá? A instrução técnica não trata disso. Não trata disso. A instrução técnica fala que 2,5 das aberturas laterais e à frente medidos horizontalmente. Ou seja, ele aceita que tenha 2,5. Não interessa o risco que tem aqui. Então, tem uma leve discrepância em relação à instrução técnica 13 e à norma 14.880. Então, assim, quais são esses dois valores? Eu tenho a veneziana e tenho 2,5 metros de afastamento. Pela norma, esses 2,5 metros de afastamento seriam para a área fria. Se não for uma área fria, for um depósito ou um escritório, o afastamento horizontal é de 5 metros. Para a instrução técnica, é aceito 2,5 para qualquer risco. Então, o detalhe está aí, qualquer risco. Você tem escritório ou área fria, não interessa. Esses 2,5 metros de afastamento horizontal das venezianas é aceito para qualquer risco. Então, a NBR, na realidade, é mais rigorosa do que a instrução técnica aqui, neste caso. Então, por isso que é bom fazer sempre a comparação entre a norma, a BNT NBR 14880, e a instrução técnica. Os dois valores são válidos? São válidos, mas são com conceitos diferentes. 2,5 metros e 5 metros de afastamento horizontal da veneziana, na mesma linha de captação de ar. Essas duas medidas, a primeira, 2,5, é se tiver alguma abertura de área fria, e os 5 metros se for qualquer outro tipo de risco, depósito, escritório, qualquer outra abertura, na mesma linha. A instrução técnica trata que não é permitida a instalação de tomada de ar interna à projeção do pavimento superior. Então, se tiver alguma coisa, alguma abertura interna, ou seja, você tem a captação e abaixo você tem para dentro da edificação. Para dentro da edificação, ou seja, um recuo. Então, você tem a captação de ar aqui e aqui tem um recuo com alguma abertura. Esta abertura aqui vai jogar fumaça para dentro, para essa veneziana. Tá? E se for alinhado, e a captação está aqui em cima, se for alinhado, também não é permitido. Então, os dois conceitos da 3 e 4 aqui, da instrução técnica, tudo que tiver abaixo não é permitido de aberturas. Tá? A norma especifica que qualquer abertura abaixo da captação resolve o problema. Então, na linha de captação, né? Ou abaixo aqui, vou captar o ar aqui e eu tenho aqui um recuo com alguma abertura aqui. Então, não interessa se está na mesma linha ou não. A norma estabelece, não interessa se está na mesma linha ou não. Qualquer coisa que esteja abaixo da linha de captação, então eu estou captando aqui em cima, qualquer coisa aqui embaixo não pode existir. De forma alguma pode existir qualquer abertura. Aí a legislação do Corpo de Bombeiros estabeleceu, se for recuado, se não for recuado, tal. Isso, na realidade, a norma não entra em conflito, porque ela não aceita de qualquer forma qualquer abertura na parte inferior.
Então, basicamente aqui é para a gente esclarecer que a norma mais rigorosa, na realidade a norma ela é mais rigorosa quando ela aceita os afastamentos. 2,5 para a área fria e 5 metros para qualquer outro risco. E o bombeiro não, o bombeiro ele aceita 2,5 para qualquer risco. Portanto, o Corpo de Bombeiros deixou aí uma brecha, né? É mais benéfico do que a própria norma da ABNT. Por isso que a gente fala que sempre tem que se fazer a comparação entre os critérios da instrução técnica do Corpo de Bombeiros e os critérios da ABNT-NBR 14880. Acredito que o texto da ABNT está um pouco melhor do que o texto do Corpo de Bombeiros. Essa é a minha observação e eu acho que não existe muito conflito a partir dali com relação ao que aqui para baixo, né? Ou seja, abaixo da veneziana não pode ter nenhum tipo de abertura, independente de qualquer coisa, se é afastado, recuado, onde é que esteja. Está abaixo da veneziana, não pode ter abertura. Acima são os 2 metros, o único conflito é o 2,5 e o 5, que a gente já falou aqui, que a norma trata 2,5 se for área fria e 5 metros se for área de maior risco. E o bombeiro aceita 2,5. É critério do Corpo de Bombeiros. A segunda pergunta, a mesma aluna fala de fechamento de abertura vertical no interior da escada de segurança. Então, foi gerado lá um espaço dentro da escada de segurança e ela quer saber se ela pode fechar esse espaço dentro da escada pressurizada, fechar esse espaço com gesso acartonado. Então, a resposta é simples, por quê? Porque a escada ela é um ambiente que você tem o TRRF, ou seja, o tempo requerido de resistência ao fogo de 120 minutos. Isso é para qualquer tipo de escada de segurança. Independente da altura da edificação, sempre será isso. 120 minutos de resistência ao fogo e é o único que abate 30 minutos é a porta corta-fogo. Então, a porta corta-fogo é 90 minutos. Então, 120 minutos para o envoltório, para todo o ambiente construído da escada e 90 minutos para a porta corta-fogo. E aí, dentro da escada tem uma abertura. E ela fala que essa abertura comunica. É uma escada pressurizada. Então, essa escada, ela tem essa abertura. E ela queria saber se ela podia fechar essas aberturas que existem dentro da escada, essas aberturas que comunicam a escada, internamente a escada. Pelo menos foi essa a pergunta, por isso que eu esclareci, né? Com relação a qual o conceito que a gente tem que atender. Então, é bem claro aqui que nós temos que atender a Instrução Técnica 11, e a Instrução Técnica 11 estabelece o quê? Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas enclausuradas ou não, as quais devem. Escadas enclausuradas. A letra A. Ser constituídas de material estrutural e de compartimentação incombustível. Ou seja, você pode fazer esse fechamento das aberturas que tem dentro dessa escada com qualquer material que seja incombustível. Mas não só isso. Tem que lembrar que, aí eu coloco aqui, né? Uma abertura que comunica vários patamares de escada, desde que tais aberturas não quebrem a compartimentação da escada. Como é que vai quebrar a compartimentação da escada? Se for verticalmente, as aberturas acontecem somente dentro da escada, você não está quebrando compartimentação nenhuma, porque a própria escada ela é um fosso, interligado pelos patamares, pisadas e espelhos. Né? Então, ela é totalmente aberta internamente. Então, ela pode ter vazios, ela pode ter espaços vazios dentro dessa escada. Tá? A única questão é que esses vazios não podem quebrar a compartimentação, estabilidade, integridade, isolamento térmico. Quem quiser saber a respeito disso, não sabe o que eu estou tratando aqui, estabilidade, integridade, isolamento térmico, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, façam pergunta aí para a gente responde aí num outro vídeo. E aí a gente tem que dar a garantia do quê? Ou seja, não existe comunicação desta abertura com o lado interno ou externo da edificação, ou seja, essa abertura é uma abertura que existe somente dentro da escada, ela não tem comunicação nem com o interior do prédio e nem com o exterior, porque pode, no caso aí, ter a quebra de compartimentação. Eu preciso saber qual é essa comunicação com o exterior. Ah, mas comunica com a própria escada. Não, precisa ver lá fora, precisa ver o entorno para ver como é que é essa quebra de compartimentação. E outra, se tiver comunicação com o lado externo e a escada pressurizada, você está perdendo
por uma área de escape ou uma área de vazamento. Vai depender do conceito, do critério que foi utilizado aí. Normalmente uma área de escape, porque você sabe qual é o tamanho dessa abertura, né? Então, você não pode ter nenhuma abertura, a não ser as frestas da porta corta-fogo e certamente os escapes e os vazamentos possíveis que você tem na escada. Normalmente vazamento porque você não sabe onde é que estão essas aberturas. Certamente a escada tem, toda a alvenaria e tal, você não consegue selar a escada por completo, né? Então, não tendo comunicação com o exterior, não tem problema de você fechar vamos falar que é uma abertura vertical, você fechar com gesso acartonado, sem critério de tempo requerido de resistência ao fogo, porque ele vai ser incombustível. O gesso acartonado é incombustível, desde que a construção dele atenda os requisitos de norma e de testes laboratoriais. Esse fechamento dessas aberturas que você possa ter, eventualmente, dentro da própria escada enclausurada, pressurizada, você pode utilizar o gesso acartonado, sim. Convém lembrar que tal abertura, que será fechada, essa abertura que será fechada com gesso acartonado, que ela está perguntando, poderá servir no futuro como duto de passagem de instalação. Então, a única observação que eu faço é que muitas vezes instaladores aí utilizam alguns trechos de duto que eles acham, que eles acabam localizando, quebrando algumas partes de paredes e tudo mais, e ele acaba localizando e pode criar aí uma comunicação de instalação. Então tem que orientar os futuros condôminos com relação a isso, tem que deixar isso no memorial descritivo, né? Oriento que no caderno de entregas de obras existe a orientação clara de que tal duto nunca poderá ser utilizado para qualquer outra finalidade e que não se trata de shaft ou espaço de instalação de qualquer tipo, sendo que a adulteração de tais critérios implicará na responsabilização dos responsáveis legais até a cassação da VCB e de mais outras licenças. Então, você pode ter abertura dentro da escada? Pode. Você pode fechar essa abertura dentro da escada, desde que essa abertura não faça comunicação com o lado externo ou com o lado interno da escada, da edificação? Pode. Como é que você vai fechar? Material incombustível. Qual? Gesso acartonado, placas cimentícias, qualquer outro tipo de fechamento. Pode até fechar com metal, né? Como se fosse um duto. Mas ele também tem que ter resistência. Ele tem que ter resistência estrutural. Tá? Então, alguém encostar ali naquele gesso acartonado não pode simplesmente rachar, trincar. Tá? E outra coisa é quando você passar a instalar o corrimão, você também vai ter que fazer essa previsão de como vai ser adequado aí a fixação desse corrimão e tudo mais. Tá? Então, ele tem que ter resistência também horizontal. Aí, né? Não pode se qualquer encostão ali rachar aquela abertura, porque aí você vai criar um problema, um risco para as pessoas que vão transitar na escada. Universidade do Fogo, sempre falando a verdade em engenharia de incêndio. Eu sou o Carlos Cota, especialista em engenharia de incêndio. Continue confiando nas nossas informações e no nosso canal.